Um assunto, Aron, que agitou muito a política, a cidade de João Pessoa e também toda a Paraíba foi o passaporte da vacinação. O governador João Azevedo vai editar nos próximos dias um decreto que regulamenta o passaporte da vacinação na Paraíba. E aí muitas dúvidas estão no ar, muitas pessoas interessadas em saber mais sobre o assunto, até porque existe um contingente que ainda não se vacinou, que resiste à vacinação. Como é que vai ser isso? Onde é que esse passaporte vai ser obrigatório? Na prática, isso vai funcionar mesmo? No momento em que as coisas já estão retomadas, funciona mesmo ou não funciona? É o que a gente vai saber agora, ao vivo, conversando com Albemar Santos, que está na sede da Procuradoria-Geral do Estado, conversa com o Procurador-Geral do Estado para trazer mais informações sobre esse assunto. É com você, Albemar, boa noite. Boa noite, Albemar. Olá, boa noite a vocês, Aron e o Alisson, a você que nos acompanha através do Hora H pela Rede Mais. Exatamente, essa lei que estipula aí o passaporte sanitário na Paraíba foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e já está valendo. O governador já publicou no Diário Oficial desta quinta-feira. Quem vai explicar como é que vai funcionar, enfim, como é que vai ser a aplicabilidade dessa lei é o Procurador-Geral do Estado, doutor Fábio Andrade. Boa noite, Aron e o Alisson nos estúdios. Nós estamos ao vivo, Hora H. Inicialmente a gente pergunta, o projeto foi aprovado com vetos. Quais foram esses artigos que foram vetados e se isso altera a aplicabilidade da lei? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Heron, boa noite, Alisson, boa noite aos ouvintes do programa. A lei foi publicada hoje, então ela já está vigorando a partir de hoje, embora a própria lei ela remeta a uma regulamentação por parte do Poder Executivo. A lei, o artigo 4º dessa lei, trazia 4 situações em que as pessoas poderiam ter uma restrição de direitos na chamado passaporte da vacina. Desses 4 ficaram 2. Ficou o inciso 1, que determina que bares, restaurantes, boates, casas de show e estabelecimentos similares deverão exigir dos seus clientes a apresentação do comprovante de imunização, que é exatamente o que se está chamando de passaporte da vacina. É um documento que demonstre, que comprove que a pessoa está vacinada, que a pessoa já está imunizada. O outro é o inciso que determina que para fazer concurso público no estado da Paraíba, tomar posse, ser investido em algum cargo público na administração direta ou indireta do estado da Paraíba, a pessoa precisa também apresentar esse comprovante. Os 2 incisos que foram vetados, um tratava de receber empréstimos consignados e um outro, os alunos da rede pública estadual que não poderiam levar a matrícula caso não apresentasse o comprovante de vacina. Esses 2 foram vetados por questões de inconstitucionalidade formal e os 2 que passaram e que estão, haverá, como a própria lei determina, uma regulamentação por parte do Poder Executivo que sairá nos próximos dias para detalhar como se dará a aplicação dessa lei. Portanto, são 2 coisas distintas. A lei foi publicada hoje, está vigorando a partir de hoje, mas a aplicabilidade dela dar-se-á no momento em que o Poder Executivo fizer essa regulamentação que foi determinada pela própria lei. Agora, o não cumprimento dessa lei, o que pode acarretar? Que tipo de punições podem acarretar? A lei não estabeleceu sanção específica ou penalidade específica. As penalidades que poderão ocorrer são as penalidades gerais, que poderão ser aplicadas aos estabelecimentos, caso não adotem as medidas necessárias para a proteção sanitária. É mais ou menos a mesma coisa dos estabelecimentos que são obrigados a manter o distanciamento entre as mesas, ocupar apenas 50% dos espaços, não permitir que as pessoas adentrem sem a utilização de máscaras. Então, essa é mais uma etapa que será acrescentada aos órgãos que fazem a fiscalização. Além do que já existia anteriormente, nós perdemos o contato com o vão também verificar se o estabelecimento está cobrando o passaporte da vacina. Agora, alguns setores estão questionando o fato de não uma porcentagem tão grande de paraibanos que já está vacinado contra a Covid-19. Isso, como é que o governo trata essa questão?
A lei, ela não tratou dessa possibilidade. A lei, ela diz apenas que as pessoas, para ingressarem nesses estabelecimentos, precisarão apresentar o comprovante de vacinação. O fato é que existe vacina disponível, nós não vivemos mais naquele momento de escassez das vacinas, existem vacinas disponíveis para toda a população adulta da Paraíba, de 18 anos acima. Alguns municípios já estão vacinando até abaixo da cidade. O que está faltando mesmo é as pessoas procurarem os locais de vacinação para tomar a sua vacina, seja a segunda dose, tem muita gente que não voltou para tomar a segunda dose, seja a primeira dose, tem vacina disponível para todo mundo. As pessoas precisam realmente procurar os postos locais de vacinação, porque a vacina é um aliado fundamental no combate à Covid-19. Só para a gente fechar, já agradecendo sua participação, o Estado trabalha com a possibilidade de algum recurso contra essa lei, não? Pode acontecer alguma judicialização. Se isso acontecer, o Poder Judiciário é quem vai dar a palavra final sobre isso. Lembrando que leis similares a essa já foram apresentadas em alguns municípios, em alguns estados, e o Supremo Tribunal Federal tem um caso concreto, um julgamento concreto e recente, admitindo a exigência de passaporte de vacinação e atestando a constitucionalidade dessa exigência na decisão do ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF. Pois é, obrigado ao Procurador-Geral do Estado, doutor Fábio Andrade, que explicou aqui sobre a lei que já foi sancionada pelo governador João Azevedo, foi publicada já no Diário Oficial desta Secretaria, que trata sobre a implantação do passaporte da vacina aqui no estado da Paraíba. Heron e o Alisson. O Albemar, você me escuta agora? Oi. Sim. Uma curiosidade ao procurador Fábio Andrade. O passaporte será exigido aos servidores públicos estaduais, nas repartições estaduais e aos usuários do serviço público? Pois é, a pergunta de Aron Cid nos estúdios, o passaporte será exigido aos servidores públicos estaduais e também aos que procuram os serviços públicos nas respectivas repartições? Sim, a lei ela tem um artigo que estabelece que o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles poderão também fazer exigências em relação em geral os locais públicos. Então, na regulamentação que vai sair através de um decreto, também será tratado dessa matéria. Todo mundo vai ter que cumprir? Todo mundo vai precisar cumprir. Ok, obrigado. Mais um questionamento? Agradecer a você, Albemar, e ao Procurador-Geral Fábio Andrade pelas informações e esclarecimentos. Valeu, Albemar Santos, trazendo tudo, tirando as dúvidas da gente aqui, o Alisson Bezerra. O que é que você acha, Alisson? Eu concordo que deve haver sim o passaporte da vacinação. Na verdade, a gente não precisaria se nós tivéssemos uma população já toda vacinada. Como o procurador falou há pouco aí, já há vacina disponível para todo mundo com mais de 18 anos. Então não existe mais esse negócio que está faltando vacinação. Porém, tem muita gente que ainda insiste naquele discurso de não tomar nem pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Agora precisa se ver como é que o Estado vai regulamentar essa lei na prática, porque apesar de estar em vigor, ela ainda não está sendo aplicada. Então a gente tem que aguardar como é que vai ser esse decreto por parte do governador João Azevedo para analisar como é que será feita a aplicação. Eu sou favorável ao passaporte da vacinação. Eu sou a favor da vacina e não vejo problemas nessa história do passaporte. Eu só, às vezes, me questiono sobre a praticidade disso. Como é que você vai exigir, a partir de agora, um passaporte, se até agora a gente já tinha retomado tudo sem passaporte? Isso é uma pergunta de ordem prática. Nós voltamos já há um bom tempo a frequentar, a andar, a se aglomerar e tal, sem passaporte, só com a máscara. E com a espera da vacina. Então a gente já está circulando, a gente já está andando. Hoje, por exemplo, as pessoas não estão indo para o hospital, ou para o Detran, ou para a Casa da Cidadania sem passaporte? Eles não estão sendo recebidos lá? Não está funcionando assim? Aí, de repente, a regra é como se a regra chegasse tarde, né? Ou como se fosse mais uma... Eu imagino e quero acreditar que é mais uma política de estímulo à vacinação do que um protocolo sanitário. Funciona mais como um estímulo, como um esforço a mais do poder público para dizer, ó, quem não se vacinar vai ter sanções, vai ter perdas. Desse ponto de vista, eu entendo a medida. É para dar mais um motivo para o cidadão se vacinar. Mas do ponto de vista da contaminação, do vírus,
do ponto de vista prático, do protocolo sanitário, é como se chegasse extemporaneamente. Não faz muita diferença do ponto de vista sanitário. É o que parece. Até porque nós já estamos convivendo desse jeito, sem passaporte. Sem mostrar nada a ninguém, andando, subindo, descendo e acontecendo. Levando a nossa vida. Normal, obviamente, com algumas restrições, como, por exemplo, o uso da máscara, alguns distanciamentos mínimos. Na festa, como é que controla essa história? Heron, lá na festa que houve lá na aldeia São Miguel, na Baía da Traição, a gente até trouxe aqui no show de João Gomes, a expectativa era que todo mundo ficasse de máscara lá. Ninguém de máscara. Todo mundo compartilhando bebida, dançando, se beijando, se abraçando, ou seja, a volta à normalidade já está aí. Mas eu acredito, Heron, que o intuito dessa lei, o intuito do passaporte da vacina é fazer cada vez mais com que aquelas pessoas que ainda insistem em não tomar a vacina contra a Covid-19... É dificultar a vida de quem não quer se vacinar. Exatamente, né? Porque Criar se há vacina disponível, as vacinas estão aí disponíveis para que as pessoas se imunizem, então tem que ir se vacinar, porque a gente só vai conseguir superar esse momento de pandemia com a vacinação. Estamos superando, graças a Deus.